Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mica. Eu senti de trazer um pouquinho mais a respeito do último vídeo que eu postei aqui, que era toda essa função das perdas gestacionais e da tireoide. Eu vou falar um pouquinho mais sobre em que pé andamos, como que tá a situação. Acabei vendo uns stories de uma menina na internet hoje, e ela contou praticamente a mesma história minha. Isso me deu um insight para falar coisas que eu sei que eu preciso falar e que são um pouquinho mais difíceis de explicar, porque trazem um âmbito emocional e espiritual também além do físico. Hoje eu tô emotiva mais pelo físico do meu corpo. Gente, é estranho, às vezes a gente tá emotivo pela nossa emoção, pelo nosso espiritual, a gente fica triste, mas hoje eu tô emotiva fisicamente. É muito estranho falar isso. Vocês são os meus psicólogos. Esse tipo de coisa eu não converso com ninguém, ou, bom, com meu marido, obviamente, mas geralmente eu guardo pra mim. Como eu já contei aqui, em novembro do ano passado, eu tive uma perda gestacional, que eu descobri um tempo depois. Em dezembro, um mês depois, eu perdi o meu avô. Em janeiro eu descobri uma outra gestação que eu perdi em fevereiro. Inclusive, gente, para vocês terem uma ideia do grau da questão, a semana que eu engravidei de fato foi a semana que eu perdi o meu avô. Então, e eu vou falar um pouquinho das emoções envolvidas em todo esse processo de luto, o que que o meu corpo físico sentiu. Descobri que tinha uma disfunção na tireoide porque saiu no exame de sangue, não tinha dor. Mas aí começou a doer, e a doer muito, doer pra falar, doer pra fazer tudo que eu faço hoje, inclusive agora tá doendo um pouco. E eu comecei a ter outros sintomas que na minha mente não tinham problema. Por exemplo, tremores no corpo. Às vezes, do nada, o meu corpo começava a tremer, tremer, eu não conseguia controlar, não conseguia parar. Difícil falar sobre isso, meu Deus. Quando eu perdi a segunda gestação, a gente foi no hospital para poder fazer um ultrassom e ver como é que tava. E foi então que eu tive uma crise, deitada lá, sendo examinada, eu tive uma crise de tremor no meu corpo inteiro. Eu não conseguia parar. Meu corpo tremia muito. Uma sensação horrível. E eu tive resquícios disso depois de algumas semanas, e às vezes ainda eu tenho. Às vezes eu tô do nada assim, eu não identifiquei ainda em qual situação acontece, mas eu começo a tremer. Não muito, mas eu sinto um tremor assim no meu corpo e logo passa. Então, são resquícios do corpo de um trauma. Depois da segunda perda, então, da gestação, que a gente foi lá, fez um outro ultrassom depois de uma semana e confirmou ali o aborto espontâneo completo. Não precisou fazer curetagem. Eu comecei a ter mais vezes esses tremores, medo excessivo de engravidar de novo e passar por tudo de novo. Isso é um processo que eu tô contando já, que tá passando, né? E então essa dor começou a se intensificar e eu não consegui engolir esse tipo de coisa. Fiz as ultrassonografias, não tem nenhum caroço evidente, claro, tem nódulos, né? Que eu tenho que investigar mais pra frente, mas nada assim que fizesse com que causasse dor na hora de engolir e falar. Tanto que o doutor chegou pra mim, o endócrino, eu consultei alguns e eles me disseram, olha, isso aí eu nunca vi na minha vida, eu nunca tratei nada do tipo, me deram vários tratamentos, corticoide, altíssimas doses, e hormônio, e nada solucionou, nada funcionou. Aí imagina o corpo, todo esse processo de todos os traumas que ele passa, aí de constante alerta, de luto, aí dor, ele tá em constante alerta, ou seja, que um problema emocional acaba fazendo com que o teu corpo tente enviar ajudadores para poder tranquilizar e normalizar, só que é muito. Quando você fica em constante alerta, o corpo vai mandar muitos ajudadores, o que acaba atacando depois o próprio corpo, que são essas doenças autoimunes, né? Essas consultas que eu fui em Porto Alegre com o endócrino, eu voltei e Deus falou, na viagem de volta, Deus falou muito forte comigo o seguinte: essa é uma questão que você precisa tratar no teu emocional e no espiritual. Tu precisa respirar, dar um tempo pro teu corpo e conversar com ele, e pôr pra fora.
A questão da tireoide, ela fica bem embaixo da garganta, que é o lugar que a gente usa para falar as coisas. E tem muita coisa que nesse tempo com tudo isso que aconteceu, que eu não conseguia, eu não encontrava palavras. Quando a gente está sofrendo de alguma forma, você não encontra palavras para colocar para fora. Eu não sei explicar, mas eu não conseguia pôr para fora e isso fez com que justamente, como eu já falei, a questão emocional, o corpo e o espírito, eles andam juntos. Se um deles tá mal, vai atacar o outro, vai afetar o outro. Então foi o que aconteceu comigo. Depois que eu voltei de Porto Alegre para essa consulta, Deus falou comigo: você precisa tratar isso, é uma questão além da questão física. E eu tive então, como eu falei, algumas sessões de terapia com Deus. A dor diminuiu, mas ainda tá ali, os exames de sangue ainda mostram anticorpos altos ali naquela região e tudo mais. Ou seja, que o meu corpo ainda está doente, né? Meu corpo ainda precisa de cura. E tá junto emocional e espiritual nessa área. Eu cheguei a fazer uma consulta com uma hematóloga também, que é os doutores que cuidam da questão do sangue, para ver se de repente eu tenho trombofilia, alguma coisa do tipo, ainda estamos investigando, mas ao que tudo indica, trombofilia hereditária eu não tenho, talvez uma adquirida, mas isso ainda não foi descoberto. Mas para dizer o seguinte, eu sei que Deus quer forjar em mim uma pessoa forte para poder testemunhar sobre esses assuntos, mas é muito além disso. Deus tem a cura para todas as coisas. E Ele permite todas as situações, inclusive as ruins na nossa vida, para que a gente possa ser moldado de alguma forma, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa sair melhor dessas situações, para glorificar o nome dele. Então eu sei que essa questão que eu tenho na tireoide, ela é algo que eu ainda preciso, não é uma cura da noite pro dia. É algo que eu preciso continuar buscando em Deus, de alguma forma pôr isso para fora, de alguma forma me expressar, que é uma coisa que ao longo dos anos eu perdi, essa capacidade de poder expressar e poder me preocupar comigo mesma. Geralmente eu sempre fui uma rocha inabalável, que sempre era fonte de ajuda para outras pessoas, e até hoje eu sou. Pode me ligar a qualquer hora do dia e eu vou lá e faço e aconteço para poder ajudar os outros. Eu gosto disso, é um dom que Deus me deu, o de servir e ajudar os outros. Mas, quando é comigo, eu sempre falava, não, tá tudo bem, não precisa, não, tá tudo certo. Muita dificuldade de abrir o meu coração e apresentar essa vulnerabilidade, né? E ser cuidada também. Então, com todo esse processo, eu tenho entendido que Deus quer isso de mim. Ele quer que eu tenha uma cura completa. Ele quer me desfazer para me fazer novamente. E dessa vez, quando ele for me refazer, ele vai forjar alguém forte. Mas para isso precisa ter cura completa. Essa cura completa na área emocional e espiritual, ela tá totalmente ligada ao meu relacionamento com Deus. Isso é algo que eu tenho feito, assim. Eu posso dizer que são dias e dias. O processo do luto, ele vai passando aos poucos. Você nunca vai esquecer, mas ele vai diminuindo a intensidade da dor. Mas ainda assim, tem coisas que as perdas em geral, mortes de pessoas ou perdas gestacionais, as perdas em geral, fazem com que a gente ataque duas pessoas, com que a gente deposite a culpa em duas pessoas, em Deus ou em nós mesmos. É raro a gente depositar a culpa ou a responsabilidade desse tipo de coisa em terceiros. A gente geralmente culpa a Deus ou culpa a nós mesmos. E isso afeta o nosso relacionamento com Deus e conosco, com a gente mesmo. Então, como eu já falei, eu tive uma DR com Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu falei, Deus, eu não queria fazer parte do teu plano, desse teu plano para a Terra. Eu não queria ser a testemunha do teu amor nesse âmbito. Eu só queria viver feliz e ter experiências boas. Eu queria que o meu primeiro ultrassom fosse bom, que não fosse traumático. Eu queria que a primeira notícia que eu contasse para os meus familiares fosse ótima e bem-sucedida até o final. Então, foi uma DR que eu tive com Deus. Afetou meu relacionamento com Deus, não que eu não quero mais saber de Deus, não. Mas no sentido de, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Eu não queria. Um segundo momento que pra mim eu acho que é mais difícil é com a gente mesmo. Porque daí a gente fica se culpando, a gente fica pensando o que deixou de fazer, o que poderia ter feito.
Mas além disso, algo que você não tem o que fazer a respeito. Ainda o teu relacionamento com Deus, você consegue refazer, né? Com você mesmo, você vai ir pro psicólogo, vai fazer alguma coisa para melhorar, beleza? Mas com esta vida que se perdeu, você não tem mais o que fazer, não tem como reconectar, não tem como falar com a pessoa, ligar e falar com ela de novo. Então é uma perda irreparável, digamos assim. Então, após vários tratamentos para tireoide, o doutor disse: Olha, eu não vejo outra solução a não ser você tirar a tireoide, porque não tem o que fazer. A gente tentou tratamentos comuns, tratamentos super diferentes, tratamentos que estão somente na literatura e nada funcionou. Então, o doutor disse para mim: Olha, tira então. Só que a tireoide ela é essencial para o funcionamento do organismo. E a função dela tá normal, somente ela me causa dor. Então parece que Deus está falando assim, né? Olha, eu vou deixar a função dela normal, ela não vai afetar o teu organismo, mas ela vai te causar dor, ou seja, ela não vai deixar você esquecer aquilo que você precisa resolver. Ai, Deus, socorro. E desde esse último diagnóstico, então, do doutor, que ele disse para mim tirar a tireoide, eu falei, não, eu não vou mais ir para a medicina, eu não vou recorrer aos médicos, todos me dizem a mesma coisa, que não sabem o que fazer. E Deus confirma no meu coração que isso não é algo físico somente, é algo emocional, espiritual. Isso é algo muito pessoal, gente. Alguns podem dizer, nossa, mas ela é super ingênua, negligente, não tá indo pros médicos, mas eu já fui nos médicos. E eu já fiz todos os exames e todos os exames apontam para a mesma coisa. E Deus confirmou no meu coração que eu preciso curar certas coisas, pôr para fora certas coisas para poder estar saudável no meu corpo, no meu emocional e no meu espiritual. Porque esse tipo de coisa a gente quase não fala, ainda mais no meio cristão. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem qualquer coisa, é pecado. E, meu Deus, se você for num psiquiatra e tomar remédio, deve ser uma coisa horrível. Não confie em Deus. E não é assim que funciona. Então, eu tô sentindo isso na pele. Tem dias que são melhores, e tem dias que são nostálgicos, que são difíceis de lidar. Mas Deus tem estado comigo em todo esse processo e se você já passou por algo do tipo, por essas perdas tanto gestacionais quanto de pessoas por perto, primeira coisa que eu tenho para te dizer, Deus é o único que pode te ajudar a vencer essa guerra interna que você vive. Todas essas coisas que você lembra, as perguntas, as coisas que você gostaria de ter feito, as coisas que você acha que poderiam ter mudado a situação, ou mudado o resultado, ou não ter perdido a pessoa, tudo isso que você lida dentro de você, Deus é o único que pode te ajudar a se liberar desse peso, dessas cargas. A segunda coisa que eu te digo, não é sua culpa, não é culpa sua, não é algo que você deixou de fazer ou algo que você não fez direito, não é sua culpa. E terceiro, busque colocar para fora de qualquer forma, liberar esses pensamentos que você tem, todas essas coisas que às vezes parece que vão te matar sufocada, você precisa pôr para fora. Conversar com alguém de confiança ou simplesmente sozinho. Escreva, grite, vá para um vai para um espaço aberto, vazio, grita até ficar rouca. Faz o que você achar que vai liberar todas essas coisas ruins de dentro de você. Esse liberar perdão para as pessoas, para Deus. Sim, a gente fica com raiva de Deus. Às vezes a gente tem que liberar perdão para Deus, não que ele tenha culpa de algo e que ele mereça ou a gente tenha que dar perdão para ele, mas é uma questão tua, que nasceu no teu coração, uma mágoa com Deus e você precisa liberar esse perdão, ou em outras palavras, você precisa tirar isso do teu coração em relação a Deus. E em relação a você mesma também, o perdão, ele cura essa coisa de tirar a culpa, porque o perdão é tirar a culpa de alguma coisa, né? Pagar a dívida de alguém, né? Tanto sua quanto de outra pessoa. Então, isso cura não só a tua emoção, o teu corpo também. Então é isso que eu queria falar hoje pra vocês, contar um pouquinho mais como tá sendo. Hoje é um dia um pouco mais difícil por causa da dor. Às vezes vem do nada e é repentino e dói muito. Tem dias que é menos, que eu consigo ter uma vida perto do normal, consigo falar, me comunicar e tal. Mas nesses dias eu me lembro,
Deus tem um trabalho ainda a terminar. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir com certeza. Então é isso, gente. Assim que eu estiver curada no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, eu venho aqui contar pra vocês como foi, como tá sendo. Tá bem? Deus abençoe.